Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar. E hoje nós temos um tema muito especial e muito importante, que é sobre o autismo. E para estar ajudando a gente sobre isso, nós temos duas convidadas muito especiais que vão estar se apresentando para vocês nesse momento, que é a Cássia e a Luana. Podem ficar à vontade. Obrigada pela presença, por aceitarem o convite. Obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Cássia. Eu tenho 3 filhos, o Ricardo, o Leonardo e a Mariana. O Ricardo, de 8 anos, está dentro do espectro autista. Tenho o diagnóstico dele desde os 3 anos e 10 meses. E desde então, nessa luta, transformação, e estamos aí tentando com o propósito de realmente ser multiplicadora. Ótimo. Meu nome é Luana, eu sou formada há 11 anos como psicóloga, mas há 3 anos que eu venho nessa área por conta do Ricardo. Então, assim, quando a Cássia teve o diagnóstico do Ricardo, eu comecei a me interessar pelo autismo e fui chamada para trabalhar na clínica Reabilitar. E, desde então, assim, o meu foco de profissional é autismo. Isso. É o amor que vai transformando, né? É um amor. Os caminhos, né, que se encontram. É verdade, é um amor realmente. E aí vocês têm um projeto, né? Eu já vi, assim, vocês fizeram um evento até esses dias. Conta pra gente um pouquinho como que é esse trabalho de vocês. Assim, eu decidi, após o diagnóstico, eu tive várias barreiras, desde que comecei com um luto, muito rápido, esse meu luto, e depois eu fui em busca realmente de capacitação e informação para o meu filho. Então, eu fui em busca disso e, dentro disso, eu comecei a ver vários exemplos de que só dá certo quando a gente é multiplicadora. Porque daí eu consigo manter informação, mandar conhecimento e as pessoas entenderem o que é esse processo para poder aceitar. E, com isso, o resultado é a inclusão do meu filho. Então, eu falei assim, não, eu tenho que ser multiplicadora. Então, eu estudei e falei, agora eu quero mandar conhecimento para as pessoas. Porque eu acho isso. O preconceito vem de uma falta de conhecimento. Então, eu falei, não, esse é meu propósito. Não posso ficar só na minha caixinha ajudando só meu filho. Porque isso, o mundo não vai mudar o mundo. E o mundo ainda vai estar contra ele. Sim. Não. O mundo, eu tenho que fazer a aceitação das pessoas, as pessoas conhecerem, porque a incidência hoje é muito alta. Então, dentro dessa realidade de conhecimento, eu consegui multiplicar. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu tinha acesso aos eventos, mas a maioria das mães, principalmente, da família, não tem. Devido até à própria circunstância do filho, de não conseguir deixar o filho, de não ter com quem deixar. Então, eu falei, eu tenho que trazer esses eventos para Jales. Isso, então, é tudo muito longe, né? Muito longe. Muito Esses eventos é no Rio de Janeiro, né? É longe, realmente. E aí eu peguei e falei, então eu vou fazer alguns eventos em Jales. Comecei a fazer eventos simples, eu mesmo sendo multiplicadora, eu mesmo fazendo palestras. Depois eu fiz uma caminhada no Dia do Orgulho Autista, chamando toda a família para a gente também impulsionar essas mães que ainda estão em estado de negação. E no final, agora, com várias situações de eu conhecer as pessoas, porque eu estou indo muito em busca, eu consegui um contato com grandes palestrantes renomados no Brasil inteiro, e eu consegui trazer eles para cá. E aí foi um sucesso esse último evento nosso, foi um sucesso absoluto, onde conseguimos reunir mais de 320 pessoas dentro de um local. E, assim, espalhou a informação, as pessoas têm um feedback hoje de mães que estão impulsionadas, de terapeutas que estão mais leves hoje para dar terapia. Então, assim, realmente foi um encontro transformador. É verdade. Foi Explica um pouquinho pra gente, porque por mais que o autismo seja um tema que está bastante em alta, eu acho que ainda falta muita informação, né? Quem busca, quem vai atrás, consegue ter um acesso, mas não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Explica um pouquinho pra gente o que é ser multiplicadora. Ser multiplicadora é você ter conhecimento. Então, eu fui buscando capacitação. A gente sabe que o custo para ter uma terapia, hoje,
baseado no autismo é alto, é um custo altíssimo, tá? Então, assim, as pessoas estão indo em busca judicialmente do convênio, mas é uma terapia alta. Precisa de constante, estar ali em constante, não pode estar 45 minutos de terapia e ir embora. Exatamente. Né? Hoje, a ciência ABA, que é a terapia que faz, que a Luana depois pode falar exatamente sobre o que é essa ciência ABA, mas, na verdade, ela precisa estar lá constante, sendo presente na vida do filho. E a família continuar em casa. Então, ela faz os 45 minutos na terapia, porém, ela tem a mãe, o pai, a família, as pessoas que estão em volta, ela tem que ir em casa continuar, porque senão não adianta. É o treinamento que envolve É todo o mundo, treinamento. né? Exatamente. E também, Escola, né? e também ser essa multiplicadora também significa assim, a mãe que ainda não aceita, ela vê eu como exemplo, e aí ela fala, não, é assim que dá certo. Porque o filho dela tá melhorando desse jeito. Então, eu quero isso pro meu filho. Quem não quer, né, pro seu filho, o melhor, por mais que realmente são barreiras, é pesado, não é fácil. Gente, eu parei minha carreira profissional para dedicar ao meu filho. Eu tive essa oportunidade. Mas tem gente que não tem. Então, assim, o pouco que faz, que seja uma situação no que ela seja... Eu vou impulsionar as outras mães, os outros terapeutas, para fazer o mesmo caminho. E assim eu aumento esse círculo, a gente forma uma aliança, e nessa formação de aliança, a gente consegue cada vez mais incluir nossos autistas. Ótimo. Exatamente. É isso aí. Eu acho que é o caminho mesmo, né? É o caminho. Até o que a gente estava conversando, né, antes de começar, como as pessoas passam por esse luto, né, de aceitação do diagnóstico, e muitas vezes elas não conseguem passar essa barreira do luto e acabam escondendo a criança, né, escondendo essa criança de viver, de poder cuidar dela, de poder trazer uma qualidade de vida muito melhor, né, porque hoje em dia tem isso daí, né, Sim. tem essas oportunidades. Como que funciona a terapia ABA? Então, a terapia ABA ela é uma ciência, análise do comportamento aplicada, né? Então, o que a gente trabalha com a terapia ABA? Horas, sistematicamente, todos os dias de terapia. Então, assim, eu sempre falo para a mãe, terapia ABA não é uma psicoterapia convencional. Tá? Então, tem muitas mães que falam, então meu filho vai fazer o quê? Meia hora, uma vez na semana? Não, isso não existe dentro da análise do comportamento. Então, tem que ser uma terapia de segunda a sexta, geralmente, a gente coloca. Tem mães que optam pelo sábado, pelo domingo, porque tem mães que são, igual a Cássia, estudam, se empenham para estar junto com o filho e trabalhando com ele sábado e domingo. Mas, assim, nós temos uma acompanhante terapêutica que é treinada, supervisionada por mim. Então, eu supervisiono essa acompanhante terapêutica que faz o trabalho de treinamentos com essa criança de habilidades que faltam. Então, existem programas que são realizados com essa criança. E, a partir disso, a gente vê uma evolução nítida. Então, porque tudo que primeiro é avaliado, então, eu faço uma avaliação, seguido da avaliação, programas. Então, eu traço um programa de intervenção individualizado para cada criança. E, a partir disso, é começada a terapia em casa, tá? Então, vai essa acompanhante terapêutica em casa para trabalhar com essa criança diariamente, no mínimo 2 horas por dia, tá? E aí, o que a gente fala da análise do comportamento, né? Então, assim, todo comportamento tem uma função. Sim. Então, a gente vai... vocês que são comportamentais também, né? Já devem saber que todo comportamento tem uma função. Então, a gente vai em busca de saber as funções daquele comportamento e trabalhar e procurar a evolução de cada criança. Tá. E lembrando bem que essa função, a ABA, a gente trabalha no antecedente. Isso. Então, nessa função, a gente não trabalha corrigindo depois. A gente trabalha o comportamento antes dele acontecer. Exatamente. Tentar não persistir no acerto sempre e não no erro. Exatamente. Essa é a diferença, né? A gente não tratar, mas a gente anteceder. Isso. Então, daquela situação, daquele comportamento, a gente fala, olha, o que está acontecendo? Por que ele está emitindo esse comportamento? Exatamente. Não, a gente não pode deixar. Então, o que está acontecendo? Então, a gente vai montar alguma estratégia para não acontecer mais aquele comportamento. E também a consequência, né? O que eles estão fazendo disso, que é muito importante. Então, analisar o que está sendo feito para que não reforce aquele comportamento
e assim, vendo muita evolução. Então, lá na clínica, eu vejo, assim, evoluções diariamente, que é o que move a gente, é o que motiva a continuar. Sim, Né? sem dúvidas. Sem dúvida, isso É é muito fantástico. gratificante, né? Ver uma criança que não falava e hoje fala. Ver uma criança que não tinha contato visual, hoje tem. Ver uma criança que não sabia brincar e hoje brinca. Então, isso é fantástico. Eu sou apaixonada pela análise do comportamento. Vamos só explicar um pouquinho melhor, porque eu não sei quem que vai acompanhar a gente. Fala um pouquinho o que é autismo, para Isso. quem não sabe nada sobre autismo. Quer falar? Qualquer Pode uma. falar. Só Bom, pra... o autismo, na verdade, ele tem algumas barreiras no desenvolvimento da criança. Então, ele é um transtorno neurológico, tá? A pessoa nasce, ao contrário do que muita gente pensa, que às vezes adquire, não, ele nasce. Porém, às vezes, as características, elas são observadas após 1 ano de idade na poda neural, quando acontecem as ligações dos neurônios, vou falar de uma forma bem simples, e aí as pessoas têm essa situação de... Olha, meu filho, ele tinha um comportamento, que era o caso do meu filho. Teve um comportamento normal até 1 ano e 3 meses e depois regrediu. Sim, mas ele tinha algumas características que a gente era imperceptível. Por isso que, geralmente, o diagnóstico é feito após 1 ano. Mas hoje tem casos que eu conheço que já foram feitos diagnóstico com 9 meses. Sim. Entendeu? A gente sabe que a intervenção precoce hoje é, assim, indescritivelmente... É a base da evolução. É a base da evolução. Entendeu? Exatamente. Tudo bem que a gente, assim, mas eu descobri com 7 anos. Ok, não vamos tem pegar problema, daqui. vamos partir daqui. Mas a gente luta hoje pela intervenção precoce, tá? Então, assim, esse transtorno, o que acontece? A gente começa a ver esses atrasos nos marcos de desenvolvimento. Atraso como? Geralmente na fala, na comunicação, tá? Não precisa ser em todos. Na interação social, no contato visual, não saber brincar, não saber imitar. Por isso que o protocolo dos primeiros pré-requisitos que a gente faz a avaliação a criança imita? A criança tem contato visual? Né? Você está lá amamentando a criança, ela está olhando no olho realmente da mãe e não no rosto, né? Porque geralmente a criança autista ela olha nas partes periféricas, né? Então ela não. Então, assim, ela está olhando no olho da mãe. Ela imita você. Chame no atende. Não, meu filho eu chamo, não atende, ele não emite som, ele não fala. Então, assim, todo atraso no desenvolvimento a gente deve ter atenção. Sim. Então, assim, as pessoas não aquilo lá de cada criança ter o seu tempo não existe. Procure fazer uma avaliação. Exatamente. Hoje, graças a Deus, tem muitas profissionais que estão conseguindo avaliar. Né? Então, assim, na minha época, eu debati muito. O pediatra não conseguiu observar, eu não sabia o que era. Eu fui em vários médicos, eu tinha esses impasses. Não, é transtorno de desenvolvimento de linguagem. Não, cada criança tem seu tempo. É porque é menino, e menino demora mesmo para falar. Né? Então, assim, não dá uma atenção especial, não né? dá. E faz pouco tempo, né? Cássia, vamos pensar, 8 anos é super recente, né? Graças a Deus que evoluiu tanto, mas Sim. eu acho que é uma falha muito grande nessa questão, que é multidisciplinar e que as pessoas não têm conhecimento. Eu acho que o pessoal da área da saúde tem que ter um mínimo. Eu não trato autismo, né? Eu acho que para tratar realmente tem que ter uma especialização para acompanhar, mas a gente tem que saber o mínimo para poder encaminhar, pelo menos, e não deixar passar, porque nesse caso, assim, vamos pensar, 2, 3, 4 meses valem muita coisa. Sim, muito. E né? na dúvida, encaminha, terapia. exatamente, encaminha para um profissional especializado, né? A gente vê profissionais que ficam segurando aquela criança, não sabendo o que fazer com aquela criança. Exatamente. E aí perde 1 ano, 1 ano e meio, e não tem o tratamento especializado. Às que é a vezes até análise do piora, né? Com comportamento. certeza até Exatamente. piora, porque... Não, isso ainda está na realidade, tá? Assim, o SUS, por exemplo, eu visitei uma mãe semana passada e ele falou, olha, até 5 anos a gente não dá diagnóstico. Eu falei, como assim não dá diagnóstico? Tá todas as características ali presentes. Eu não sou médica, eu não posso falar.
Mas eu falo, olha, a gente vai de acordo com a situação e vai falando, olha, não, ele tem alguns marcos de desenvolvimento atrasado, vamos tentar, né, fazer terapia. Porque se não for, ótimo. Sim. A gente tá tudo Não bem, tem nada a não tem nada a perder. Exatamente. O que não dá é para ignorar esse atraso. sim, Entendeu? A criança com exatamente. 4 anos não está falando, não responde quando você é chamado, anda na ponta dos pés. Quer dizer, todas as características estão ali presentes. Entendeu? Como assim o médico fala, olha, não tem como eu avaliar antes de 5 anos? Eu não entendo isso. Exato, Entendeu? também não entendo. Não precisa de um exame específico para acontecer isso. São características Precisa de um mesmo. profissional De um que saiba profissional. ter esse olhar. Exato. Porque não precisa, tem que fazer um exame caríssimo. Não tem. A gente não tem que ver o que a mãe fala, o que a família fala, aquele recorte que vem, traz para o médico. Dentro dessas características, você avalia, né, a criança como ela está. E aí, na dúvida, faça terapia. É verdade. Não perca tempo. É isso a nossa luta. Porque eu perdi tempo. Eu perdi, não, na verdade, quando eu mandei meu filho para terapia, que não se falava em aba. Exatamente. Ninguém sabia o que era aba. verdade. Entendeu? E assim, eu busquei terapia, mas foi terapia exatamente desse jeito. 45 minutos, eu levava lá na terapia, 45 minutos, eu levava para casa. Ninguém me falou que tinha que ser intensivo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essas dificuldades eu encontrei muito. E hoje, graças a Deus, a gente agora tem clínicas na nossa região que trabalha, né, que faz essas situações funcionarem da maneira correta. Mas eu não tive essa oportunidade. E é isso que eu falo, como tem hoje, vamos em busca. Sim, e com se não certeza. tem, a pessoa que não tem, é isso ser multiplicadora também. Eu estou aqui para ajudar, eu me coloco à disposição 24 horas para emitir materiais. Não tem um protocolo, autismo não tem. Cada criança é no seu perfil. Porém, a gente sabe de pré-requisitos, que nem eu falei, contato visual. Então, eu vou mandar um programa que faça um contato visual. A criança tem 3 anos, como eu vou fazer? Vamos fazer desse jeito. Vamos treinar o entendeu? contato Treinar visual. desse Sim, jeito. uma Então, assim, rede eu de treino a apoio, mãe isso. para ficar constantemente estimulando a criança em casa. Porque eu acho que isso funciona. Eu não preciso, às vezes, daquela terapia. É melhor a mãe fazer a terapia com aquilo que um programa básico, simples, e eu estar à disposição 24 horas para ela, para responder ela me mandar vídeo. Eu não sou terapeuta, mas o que eu puder ajudar, Sim. eu vou ajudar, estimular. Entendeu? E a Por casa tem conhecimento, né? É prático. Ela tem conhecimento prático. Não, e eu acho De isso. dia a Não é dia. todo mundo que vai ter sempre o recurso para Sei, buscar uma não terapia, tem. para fazer um tratamento adequado. tem. Eu acredito que o SUS ainda esteja completamente atrasado em Sim, relação a isso, não né? Então, eu acho que esse serviço, esse trabalho é pegar no colo e falar, eu tô aqui com você, vamos junto que eu vou ajudar você a cuidar e desenvolver essa criança, E esse né? trabalho eu também faço na clínica. Então, assim, além de cuidar das crianças, eu cuido das famílias. Isso que eu ia Então, perguntar. Como que fica a família? Assim, não, lógico que meu foco não é a família, tá? Não é isso. Mas assim, eu tô a ouvidos, Luana, eu tô assim, assim, assim. Procura uma terapia, procura um médico. As mães choram e eu tô ali, sabe? Estamos juntos nessa. Eu tô com você. Porque é difícil para elas. Eu sei que é difícil. Muito. Eu costumo imagino. falar que a mãe, a família em si, principalmente a mãe, que é o papel principal ali, ela é o tronco da árvore. As nossas crianças são o fruto. Se a mãe não está bem, a árvore não adianta. frutifica. E aí, se a mãe não está bem, ela pode fazer terapia à vontade. A criança ela não frutifica, porque a mãe Exatamente. está lá atrás. Exatamente. Por isso que a gente, assim, a base ali é a família. É a que vai dar continuidade, é a que vai... Por isso, é onde que eu acho que é o caminho principal. Eu também acho. É a família. E eu sempre costumo dizer que, assim, a gente tem que desconstruir essa romantização da mãe com o filho. De achar, nossa, eu nasci para ser mãe, é a coisa mais linda da vida. Por isso que o luto demora tanto. Sim. Né? Porque, assim, eu nasci pra... Aí você fica com ódio de si mesma. Fala, como assim? Eu não não consigo, eu não consigo aceito seguir os aquilo lá. padrões. E aqui, eu teria que amar meu filho, mas eu não consigo. Porque não é aquilo que eu desejei. Por isso que é o luto. Sim. E aí a gente tem que falar, não, a gente não nasce pronta. A gente adquire a É experiência. uma construção. A gente Concordo. constrói isso, né? E ninguém nasce sabendo ser uma mãe. E ninguém nasce muito menos ser uma mãe atípica. É verdade. As dificuldades têm, as barreiras têm. Só quem vive sabe o tamanho que é essa situação. E a mãe, ela não pode se cobrar desse ponto. Ela pode estar cansada, sim. Ela pode... E assim, precisa... Por isso que eu insisto tanto na rede de apoio.
E as pessoas, a família principalmente, saber acolher, né? O parceiro, os filhos ali em volta, a família, uma irmã. E se não, hoje tem... Eu fiz, por exemplo, um grupo de WhatsApp só incluindo pais, para exatamente isso. Olha, tô aqui. Independente do... Olha, você precisa de uma ajuda, de uma dúvida? Não existe dúvida. Toda dúvida é bem-vinda. Então, a gente acolhe desde aquele que realmente não tem... Acabei de receber o diagnóstico, o que eu faço? Estou desesperada. Vamos cuidar de você primeiro? Eu Entendeu? acho. É porque eu vejo assim, quando as mães estão tristes, abaladas, chorando, desanimadas, que o filho sente tudo aquilo. Sente, né? Sente E a tudo. gente não sabe qual é a história de vida dessa mãe, né? Às Não. vezes é uma pessoa que já traz um histórico todo sofrido. Exatamente. Fazendo terapia de crianças ou adolescentes que não apresentam um problema específico, né? A gente vê que muitas vezes o problema está naquele pai ou naquela mãe Sim. que não consegue lidar com a sua própria vida, com as suas próprias emoções e vai projetando tudo para o filho. Agora, imagine um filho que já traz uma dificuldade e que precisa ser estimulado o tempo todo e é alguém que... Eu tô aqui com você, porque a segurança da mãe, eu acredito no que o impacto é imenso, né? Se eu não passo segurança pro meu filho vai ter segurança em quem? Exatamente. E como que uma mãe machucada... e muitas vezes julgada, né? Porque, assim, igual a Cássia falou, é romantizado. Então, a mãe tem um filho, ela tem que amar aquele filho, ela tem que fazer tudo conforme mostra um protocolo que não existe. Né? E aí vem diferente daquela expectativa, ela não sabe lidar com aquela frustração e ainda é julgada por outras pessoas. Aí foi aquilo que a gente falou, aí esconde a criança, porque eu não posso abrir para a sociedade aquela situação. Porque aí vai me ferir, porque vão me julgar, vão rotular meu filho. Entendeu? Verdade. E aí esse caminho não tá certo. não, O de caminho jeito tá, eu nenhum. mandar informação para você, olha, meu filho, ele tem esse comportamento porque ele não entende muitas vezes, então ele vai ter esse comportamento, ele tem autismo, ok. Eu não apresento meu filho que ele, olha, esse é meu filho autista. Não, eu apresento, esse é o Ricardo. Exatamente. Esse é o Ele Ricardo, não é ele um tem 8 estereótipo. anos, nossa, ele é super inteligente. E é mesmo. Ele é maravilhoso. E é. Tudo que eu falo é. Entendeu? Mas, se acontecer alguma coisa, olha, eu estou numa festa de aniversário, eu vou pegar a pessoa que está lá cuidando dos brinquedos, eu não vou ficar lá 24 horas em volta dele. Vou falar, olha, ele tem uma dificuldade na comunicação, e nessa dificuldade é porque ele é autista. Então, se você precisar de alguma coisa que ele queira, eu estou ali sentada. Ok, já falei. Ela não vai ficar... Ela vai julgar se ela não sabe. É verdade. Entendeu? Nossa, Sim. mas como assim? Eu falo com ele, ele não me responde. E falar com essa segurança, né? Passa a segurança para o seu filho conseguir desenvolver autonomia, porque o autismo não vai impedir que ele desenvolva autonomia diante da vida. sim. O que vai impedir é o comportamento familiar, de Exatamente. ficar numa bolha de superproteção, ou numa falta de conhecimento, né? Então, ó, é assim, tô aqui, e vai. Ele vai conseguindo confiar nele, né? Porque se é uma mãe que fica ali protegendo... Como ele vai conseguir confiar nele em algum momento? Eu sempre precisei da minha mãe por trás de todas as coisas que eu fazia. Então, eu acho que isso Eu vejo é as mães super chegarem importante. assim e falar assim, nossa, ele tá tão agitado, tão agitado, tão agitado. Eu falo, e você, como você tá? Aí, nossa, eu chorei até hoje. Nossa, eu tô triste. Aí eu falei, então... E tudo bem chorar, né? Exatamente. Tá cansada? Faz Mas aí, parte. por exemplo, não chore na frente dele. Não deixa que ele perceba que você tá triste. Entendeu? Eu concordo. Eu acho que o choro que a pessoa rejeita, os sentimentos negativos que ela rejeita, é o que transborda para a criança. Exatamente. Né? Porque aquilo que a gente rejeita vai se manifestar de alguma maneira. Então, chora, se acalma, toma um banho gostoso, se acolha, né? Tá tudo bem, todo mundo passa por isso. Tá tudo bem. É só que não deixar ele perceber, né? A criança perceber que é por conta dele. Sim, com Porque, certeza. talvez ele não fale, não se comunique, mas ele percebe tudo. E entende. E pode Muitas levar uma coisas, culpa, né? Assim, com carregar uma culpa certeza. que não é dele. Muitas coisas entende, escuta a mãe falando pro pai. Nossa, eu tô assim, porque o fulano não faz isso, porque... Entendeu? Então, não Tem que procura tomar cuidado, falar, né? porque eles entendem e escutam. E acaba rotulando dentro de casa mesmo. Exatamente. O rótulo começa dentro de casa. E aí eu falo também assim, que hoje meu filho, além de assim, pela terapia, ele tem um comportamento excelente.
Hoje, a dificuldade maior que eu consigo através dele é a situação na comunicação mesmo, tá? Ele fala, ele é verbal, mas ele tem ainda uma dificuldade de se comunicar. Ele tem uma fala que às vezes não é tão funcional. Então, ele tem a dificuldade de conversar, isso ele tem. Mas o comportamento dele é excelente. E todo lugar que eu chego com ele, pelo aquilo que eu sou, ele é admirado. É verdade. Ele hoje não é julgado. É verdade. Ele é admirado. Ele é, nossa, e realmente, ele é digno daquela admiração. É porque verdade. ele realmente cumpre com toda a situação que ele consegue, daquilo que ele não consegue, as barreiras que tem, a gente vai quebrando ali. Então, é isso que eu falo para as mães. A gente não surgir com mais barreiras, mas sim solução para eles. E eu acho que é importante isso que você falou também, dessa questão de ser prática com essa situação, né? Eu sou uma mãe atípica, como você falou, isso tá acontecendo, eu preciso lidar com isso e eu preciso ser boa pro meu filho, né? Isso que você falou de chegar num aniversário e deixar ele brincar e conversar, eu nunca ouvi falar isso, né? De mães, né? Que tem isso na família. Isso é muito importante, né? Desenvolver essa autonomia, essa individualidade, porque ele é um ser humano, né? Ele não vai crescer, uma hora ele vai crescer, né? Ele precisa ter essa autonomia. Sim. E hoje em dia, as mães, ao invés, né, não julgando, é falta de informação, né? Sim. Esconde, igual a gente falou. Ai, não, ele é teimoso, ele é assim mesmo, é a personalidade dele, né? Ai, ele é muito desobediente, ou bate, grita, né? Então, ao invés de simples, é tão simples, né? Depois que você passa, depois que você supera, depois que você entende, é simples de você resolver. Olha, é assim, 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 tá? Eu tô aqui, mas é assim, assim que funciona, né? As barreiras tem? Tem. É difícil? Muito. Não é fácil. Só que a mãe, ela tem que partir daí, aquela simples frase do luta a luta. Sim. Dessa maneira que funciona. Não ser vítima da situação, Sim, né? Porque eu porque acredito que muita gente se põe no papel de todo mundo fala coitado, que eu sou tão coitadinha. E não, gente, não é coitado, né? Quanto Dá pra mais lutar vítima, e dar... né? Mais você vai se retraindo e vai vivendo num mundo ali só seu, né? Ir Sou pra uma luta vítima, eu não posso mesmo. sair com meu filho, ele me Sim, dá muito trabalho, sim. ele vai atrapalhar outras crianças, então eu não vou sair de casa, eu não vou ter vida, Sim, né? A vitimização vai... Da mesma forma que lutar é contagiante, vitimizar também. Também. É a família inteira que se envolve, né? É verdade. E não tem evolução da criança, porque você Nenhuma, lutar, né? você evolui. Né? É Paralisar, difícil, muito. paralisa. É uma luta. Sim. Mas se você ficar escondida, que nem você falou, Ju, justificando... Tem várias mães que ficam... porque hoje ele tá com sono. Quando é criança, nessa primeira infância, né? 2 aninhos... Ai, gente, ele é assim porque realmente ele tá com sono hoje. Tudo a gente tem uma justificativa. Uma desculpa. Ai, que ele não dormiu direito. Ai, ele tá meio febril. Então a gente sempre vem com alguma arma, assim. Não olha pro meu filho, não, porque hoje ele tá com alguma coisinha. É porque hoje ele não descansou. E não precisa disso. E isso ainda faz parte da negação da própria mãe, né? E é um processo do luto. Mas a gente tem que passar desse luto realmente pra luta. É verdade. Pra gente chegar e falar, não, é assim? Então, eu amo meu filho e eu vou evoluir com meu filho. Quanto tempo vocês observam que essa mãe, eu acho que é muito mais a mãe, eu acredito que tem pai e outras pessoas envolvidas, mas diretamente, normalmente, é a mãe, né? Demora para elaborar esse luto. Sabrina, eu tô falando experiência de mães com mães mesmo, assim, dentro do meu círculo. É muito variável. Não dá pra falar. Tem mães que descobriram o diagnóstico faz 3 anos. E tá no processo, que nem a Luana falou, tá no processo de luto. E tem mães que ela acorda num dia. O meu processo de luto foi um dia. Eu me dei a oportunidade de chorar muito num dia, escondida ainda. No segundo dia eu falei, é assim? Vamos Entendeu? enfrentar. Dói o coração, dói. É barreira a cada dia. E não adianta, depois desse dia, eu vivo em processo de luto, é pro resto da vida. Eu vivo numa montanha russa. Eu tô lá em cima, eu tô lá embaixo. Eu me frustro, E aí eu falo que a rede de apoio vem para isso, para nos fortalecer. Muito variável, depende do aprendizado da mãe, daquilo que ela fala, não, eu vou em busca, porque é meu filho, eu preciso de ir em busca, e aí eu saio, viro a chave e vou embora em busca pra luta. Mas tem mães que não saem desse processo de luto. Não é sai. muito difícil. E aí a criança não vai evoluir, e nem a família, né? Exatamente. Porque, você falou que tem mais 2 filhos. Tenho mais 2 filhos. Como que é o processo deles com... Eu expliquei, eles têm 5 aninhos, né? E
A Mariana, que é minha filha, ela tem toda aquela situação de menina e vê o cuidado, ela pergunta. Nenhum momento eu escondi. Mas eu sempre contei uma história que o Ricardo, ele era diferente porque ele é um super-herói. Então, assim, eu contei que ele suporta coisas que eles não suportariam. Por exemplo, entra numa piscina gelada e ele fica numa boa. Ele consegue. As crianças não conseguem. O Ricardo nunca brigou com eles e eles brigam toda hora, porque são gêmeos ainda, né? Você imagina. Como que não é? O Ricardo nunca brigou com eles, porque o Ricardo consegue, pela análise do comportamento, fazer com que não brigue. Não é todo o caso, mas no caso do Ricardo, Exatamente. sim. Então eu falo que ele realmente é diferente. Mas para isso, para ele ser muito bonzinho, porque realmente ele é, e eles veem isso diariamente no Ricardo, Papai do Céu colocou que realmente ele precisava de ser diferente, mas aí falta a comunicação, falta algumas habilidades. E aí eles entenderam. E ainda, Sabrina, falaram até assim pra mim, mãe, mas por que eu não sou super-herói? Mas é isso Por que mesmo eu que não sou? transmite. Entendeu? Eu quero ser igual ele. Não, filha, a gente aprende com pessoas como super-herói que nem ele. Entendeu? Você aprende que o Ricardo, ele não briga com vocês, ele resolve de uma outra maneira. Tá? E é a coisa mais linda de se ver, viu? Eu porque imagino. Ela é minha Mari, cunhada. E eu tenho um filho de 5 anos. Então, os 3 são muito unidos. E aí, a Mari fala, mãe, ó, o Ricardinho foi lá, mãe. Então, eles cuidam dele. Aquele instinto de proteção, né? Mesmo o menor. Mesmo dele, a gente é a não coisa mais dando, linda. né, Luana, Exatamente. essa função. Eu não dou essa função pra ela. Eu acho que não é o papel dela com Exatamente. 5 anos. Mas ela, eu acho que já vem, né, dessa situação de mulher. Ela vai, ela fala, filha, deixa o Ricardo. Ricardo, vem aqui. O cuidado mesmo é dela. Pega na mão dele. É e linda. leva ele pros lugares. É lindo. E vai se espelhando em você, né? Exato. Porque vai se Ela espelhando vê. na mãe e Ela vai vê. querendo, vai repetindo, E eles também têm muito orgulho do irmão. Por mais que faltem essas habilidades, né? Por exemplo, numa festa de aniversário que a gente vai, que às vezes as pessoas não interagem muito porque ele não interage, o Léo, busca ele para interagir. Pra interagir. Entendeu? Esse instinto realmente foi formado neles, assim. Esse aprendizado de irmãos. Não, Ricardo, vem aqui, vamos brincar disso. Então, ela acolhe o Léo. Vem, Ricardo. Então, eles colocam essa situação para acolhimento deles mesmo. E aí, todo mundo começa a acolher. Sim. Porque a criança é muito, né? Ela é... Contagia, né? Ela contagia mesmo. Muito pura. Então, aí ele se sente, lógico, muito amado e vai realmente dando essa troca. Eu falo que o preconceito é no meio das crianças, gente. Criança é muito pura. Muito. Tudo que eles falam, eles ouviram. Normalmente em casa. Né? Assim é É implementado. verdade, exatamente. O meu menino fala, mãe, tem hora que eu chamo o Ricardinho, ele não vem brincar comigo. Eu falo, vai você e pega na mão dele e chama ele. Mas não é todo mundo que fala assim. Não. Entendeu? Não. Então, como a gente é muito unida, nossa família é muito unida, então a gente faz parte da nossa convivência aquilo. Então, vai lá e chama ele. Vai lá e pega ele. Traz ele aqui. Então, para nós é muito simples isso. E o que deveria acontecer em todas, todas as situações, né? exatamente. Principalmente em escolas, em lugares que tem muita Exatamente. criança. Porque é a questão do bullying. A gente percebe que, para mim, é muito mais preocupante quem faz bullying do que quem sofre. Quem sofre, Exatamente. claro, vai ter as Sofre consequências. Mas demais. quem faz tem uma história de vida já muito triste, né? Qual a necessidade de uma pessoa agredir outra, que seja física ou verbalmente, para poder se sentir bem? Ela vive isso de alguma maneira, né? Ela é com agredida para certeza. poder... Então, é olhar e inserir, né? Sim. E, só que acho que a luta é grande, não é? É grande. Quando a gente pensa numa comunidade toda, né? Sim. São escolas, são a comunidade religiosa Sim. também, que a gente quer inserir, que é importante, seja a eu religião que vivo for. indo em escolas. Então, E como assim, é eu nas escolas? vivo indo em escolas. Então, assim, qual é o meu papel indo em uma escola? Eu vou na escola para falar da criança. Então, seleciono a criança, eu vou nessa escola e vou para treinar as pessoas que têm contato com aquela Com aquela criança. criança. Então, olha, me fala como é essa criança na escola. Ela grita, ela chora, tudo que ela pede, ela se taca no chão. Então, o que eu faço?
Um treinamento. Olha, então vem aqui. Vamos lá, vamos dar ajuda para ela. Se ela não sabe apontar, pega a mãozinha dela, aponta aquilo que ela quer. Ah, você quer água? Então entrega a água. Então, quando a gente vê que isso começa a funcionar na escola, a gente percebe a evolução dela nas terapias e em casa, na família. Gente, é lindo de se ver. Porque a gente fala, tá uma falha. Então, a família tá fazendo, os terapeutas tá fazendo, mas a falha tá vindo da onde? Da escola. Que não Por tem quê? o preparo, não né? Sabe. Não E sabe. precisa Não ter sabe. essa aliança. Precisa. Pais, né, É o família, tripé. terapeutas e educadores. É o tripé. E ainda a escola, assim, eu acho que ainda está muito atrás. Por isso que é o papel que nem dos terapeutas e dos pais, quando, né, eles já são aptos a isso, a realmente, por exemplo, a ter essa circunstância de falar, ó, meu filho é assim, eu quero, por exemplo, eu chego na escola do meu filho, do Ricardo, eu coloco para ele assim, olha, meu filho tem essas dificuldades. Eu faço uma ficha clínica anualmente e mando para todos os pais no grupo da escola. Toda a evolução dele, o nome dele, como ele é, o que ele, a dificuldade dele, eu coloco tudo, o que ele gosta, o que ele não gosta. Porque se ele for na casa de um amiguinho, a mãe já tem essa ficha, ela já sabe, ela conhece o Ricardo, entendeu? E na escola, eu mando para todos os professores, é realmente uma ficha clínica dele. E aí as crianças, eu falo, olha, qualquer dúvida, estou à disposição. Na escola, olha, ele tem essa dificuldade essa. Se você tiver dúvida, eu estou à disposição. O que eu não quero é que passa para frente. Eu falei, meu filho, ele fica um terço do tempo aqui dentro da escola. É muito tempo para quem faz terapia. É muito tempo. Para ele estar aqui na escola, ele tem que estar aprendendo. Entendeu? Aprendendo é o quê? É alfabetizar? Não, é escolarizar. Ele tem que estar interagindo com as outras crianças. Eu não quero, meu filho alfabetizar vai vir com o tempo. É amadurecimento. Sim. Eu não quero que Não ele precisa tá seguir o acompanhando as padrão, outras. né? Mas não segue o padrão. Entendeu? Eu quero escolarização. Exatamente. Eu quero que meu filho chegue aqui na escola e ele interage com o outro, ele brinca com o outro. Entendeu? Eu quero que ele venha aqui. Eu não quero que ele fique jogado Se com sinta canto. pertencente ao ambiente, Ele né? tá lá Pra junto. trabalhar essa autoestima dele. Ele não é 23 alunos mais um, não. A sala tem 24 alunos. Isso. Entendeu? E ele tem que participar de tudo. De todo o que a sala participa. Então, ele tem que estar interagindo, ele tem que estar brincando, ele tem que estar... Se não tá, vocês têm a obrigação de incluir eles. Sim. Entendeu? E a minha luta com as mães é essa. Porque, vai ter agora apresentação de final de ano. Mas eu acho que eu não vou levar, não. Falei, vai sim. A própria mãe, né? Exatamente. Mas é porque ele vai ficar gritando, é porque ele fica andando. Olha, a gente tem a acompanhante terapêutica escolar que vai ficar com essa criança e vai fazer um manejo de comportamento, mas ele vai participar. E muitas não querem escutar isso. Muitas querem escutar. Protege ele, né? Então deixa ele em casa. Protege entre aspas. Porque a gente tem apresentação de festa junina, que é muito estímulo sensorial. Então, é barulho, é muita gente, é conversa, é cores. Então, isso aí acaba desorganizando um pouco a criança, tá? A gente tem que também ver o lado da criança. Mas se a gente excluí-lo, qual é que a gente vai fazer depois? Sim, tenta, né? A gente vamos trabalha tentar. junto. Exatamente. A gente precisa treinar a criança. Como que vai ser a apresentação? Vamos treinar ela a ficar do jeito que todas as outras crianças vão ficar. E se depois, no final, ela não apresentar... Não tem problema, Teve né? um monte de situações ali na circunstância da apresentação, a imitação, a interação, os estímulos ali orientados, né? A música, estava tudo ali, já estava E ela trabalhando. foi, Exatamente. né? Ela Entendeu? tentou, Que é o mais porque quantas importante, crianças que não apresentam? Não Muitas. é? Um monte, não. Meu filho mesmo, várias vezes não queria, não vai. Exatamente. Não precisa ser forçado, mas você tentou. Eu acho que o que mais importa é isso, porque tem um monte de crianças que não apresentam. Não, muitas crianças típicas. Falam, Sim, mãe, eu não quero Sim, ir, eu as tenho típicas vergonha. mesmo. Ou fica lá assim, Exato. começa a chorar. Não tem problema, né? Exato. E a gente acha lindo, não é? De qualquer forma, a fica gente acha lindo. Então, eu falo assim, eu sempre estou falando, olha, ele vai sim. Mas você tem certeza? Tenho, absoluta. A gente não busca inclusão, então a gente vai incluí-lo. Sim. Mas ele vai correr, mas ele vai... Vai, mas a gente vai fazer com que ele vá. Ficar da maneira mais... Eu lembro nas apresentações da escola do Ricardo que, assim, eu começava pela roupa. Porque ele não colocava nada na cabeça e não colocava nada no ombro. Então, eu tinha que
desdobrar já no começo. Adaptar a a roupa. roupa. Exatamente. Então, assim, eu falava, aí eu partia pra escola. Ó, a roupa tem que ser. Ah, como vai ser a roupa? Ah, vai ser um leão, vai ter que colocar uma juba de leão e suspensório. Falava, então, vocês vamos acelerar esse processo da roupa. Porque eu tenho que ensaiar com ele com a roupa. Senão ele não vai pôr a roupa. Entendeu? E aí, no dia, ele não entrava com a juba. Mas tá tudo bem, a roupa ele tava lá. E ele imitou, ele brincou, Eu ficou o acho tempo inteiro ali é isso que fazendo a importa. E eu achei lindo. Então, assim, começa com a roupa. E aí, ali a gente vai quebrando. Ali a gente tá fazendo terapia. É isso que eu quero que entenda. A terapia não é ficar lá no consultório, trancado 45 minutos. É verdade. Mas é isso você muito colocando a criança pra importante vida. falar. No consultório assim, é um momento que ele vai conseguir colocar em prática depois, né? Ele vai ter os recursos necessários. Isso. E é muito importante a gente falar isso, tá? Então, assim, muitos pais, terapia aba, mesinha, fica sentadinho por 2 horas. E não é isso, gente. Eu sempre Muito falo. pelo contrário, A né? gente está ensinando as habilidades dessa criança para a vida. Então, se ela precisa imitar, a gente vai ensinar a imitação estruturada. Então, a gente vai estruturar a criança primeiro, para depois fazer com que ela generalize esses comportamentos. Porque não adianta eu ficar com ela trancada dentro do quarto. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Eu sempre falo para as mães, a gente está na parte da generalização. Ai, meu Deus. Porque a parte da generalização é muito mais difícil. A estruturada, muitas crianças têm dificuldade de ficar sentadinha, mas isso é um treino, entendeu? Que a gente usa reforçadores e a gente consegue com mais facilidade. Depois que a gente sai daquele treino, a gente vai organizar a criança, apresentar um naturalístico para ela, comprar algo no supermercado, isso fica muito mais difícil. E aí fala, nossa, mas a AT vem aqui e vai brincar com ela lá fora, nem entra mais no quarto. Tem muitas que me falam isso. Falou, então, mas é para fazer isso. No quarto ele já sabe o que ele tem que fazer. Agora lá fora ele não sabe. As habilidades são pra vida, né? Exatamente. É fácil estar num quartinho. E eles entendem muito bem. E é necessário. Você estruturar. Mas para depois jogar pra vida. É necessário. Entendeu? Eu costumei falar essa semana. A gente tem a vida tão corrida de terapia e tal. E aí, muitas vezes, a gente, né, nesse jogo de ter que ir pra terapia, a gente dá comida na boca da criança, dá banho na criança porque tá atrasado para ir na terapia. Não. A terapia começa ele comer sozinho, porque isso é a vida. É ele ensinar ele a tomar banho, entendeu? Então, assim, ter o horário certo da terapia? Tem, mas a gente não pode, né, ali inverter os valores. Eu vou dar comida porque ele vai pra terapia. Não, então eu tô perdendo tempo. Exatamente. E é isso que acontece. A gente se perde ali. E as habilidades realmente são para a vida. Exatamente. É onde que eu acho que as habilidades... Por isso que eu acho que tem que colocar a criança realmente no mundo, tem que colocar a criança realmente para ir nos lugares. Eu faço saídas funcionais com meu filho, com todos os objetivos. É padronizado, mas eu ensino ele para a vida. Ensino ele... Ele não é obrigado a ir numa sorveteria e ficar com um monte de amigos, porque a interação social às vezes é afetada. Mas ele é obrigado a estar numa sorveteria e quer tomar um sorvete, ir lá, pedir um sorvete e suportar quem está ali em volta. Entendeu? Estar ali. Então, isso é uma habilidade. Né? Tem muito estímulo, tem muita conversa, tudo bem. Né? E assim a gente vai adaptando. Então, assim, é adaptar aquele momento. E isso ele tem que saber no supermercado que existe produtos, existe carrinho para pegar os produtos que ele quer, tem que pagar. Eles, me deu vontade no banheiro, ele sabe que tem uma plaquinha lá e onde que eu vou no banheiro. Entendeu? Se muitas vezes não sei, porque tem muitos não verbais, então tem que saber que aquela plaquinha é onde que eu vou no banheiro. Então, é isso que a gente tem que ensinar. É difícil? Muito. É muito mais difícil do que ensinar estruturado, né? Que a mãe fala, não, mas isso eu não estou fazendo terapia. Não, é muito mais difícil. Exatamente. Mas é a realidade, a gente tem que preparar para a vida isso. Tem, porque pode ser um potencial. Assim, tem toda a possibilidade de ser um potencial se for bem preparado, né? Nossa, muita. E faz toda a diferença. Faz. No final toda faz toda a diferença. diferença. E impacta na família toda essa diferença, né? Que o que todo mundo quer é ver feliz. Com certeza. Né? É o que a gente busca no ser humano. Não importa as condições, não importa nada. A gente quer que a pessoa seja feliz e viva de acordo com o que ela é. Sim. Por isso que eu busco exatamente isso, Sabrina. Deixo até à disposição aqui no canal para vocês, que eu estou à disposição, sim, em rede social, passo até meu telefone. Às vezes eu não consigo falar no dia, mas eu falo à noite. Porque eu estou para ajudar, impulsionar. Esse é meu propósito de vida. Tá? Então, eu falo assim, vai me incomodar? Não vai, porque esse é meu propósito de vida. Tá? Eu não estou deixando de fazer com meu filho, mas eu estou ajudando mais mães para incluir ainda meu filho. Então, aproveitar até essa oportunidade para falar que eu realmente estou à disposição de quem precisar.
para uma simples conversa, para impulsionar, para exatamente isso, para a gente trabalhar juntas. E tanto é que eu tenho um grupo que chama Juntos Somos Mais Fortes. Porque é exatamente isso. Eu acho que se a gente une forças, a gente consegue tudo. Tudo. Então, é bem isso. Eu não me acredito atrapalha. muito. Sim. E quando a gente tem um propósito de vida que envolve tanto amor, a vida flui, né? Assim, parece que tudo vai conspirando, tudo vai acontecendo para melhorar, para a gente poder abraçar mais pessoas, né? É, muito. E assim, eu falo que esse jogo de a gente ajudar o próximo cria amizades fantásticas. Hoje, assim, as mães atípicas, a gente fala... quando veio que eu trouxe esse pessoal para fazer o curso, o pessoal falou: eu não quero ver Bruno e Marrone, eu não quero ver Chitão Cinturão, eu quero ver esses palestrantes que, para mim, agora eles são ídolos. Entendeu? É o que a gente vê diariamente. Que é o que a gente aprende, é que dedica o seu tempo exatamente para poder ajudar de alguma forma. E a mãe é isso que ela quer. Começa a mudar os papéis, né? A visão fica ali para o filho, né? Para a família. Não, você não vai deixar de ser esposa, você não vai deixar... Eu não deixo de ser mãe dos meus outros 2 filhos. Eu vejo cada um no seu papel. Mas eu tenho mais aquele filho. Sim. E a mudança dele, eu preciso de dedicar. Então, e incluir ele na sociedade. Então, eu preciso ajudar as outras mães também. Então, assim, dentro do caminho a gente vai se dividindo e vai tendo cada um o seu papel ali. Eu ainda falo assim, eu não parei de trabalhar para dedicar exclusivamente ao Ricardo. Eu parei de trabalhar para dedicar aos meus filhos e agora monte de mães que está ali na causa. Porque aí, assim, a gente consegue ter um mundo melhor, evoluir, inclusão e tudo, né? E ter autoridade para isso. Por exemplo, se eu faço isso, eu tenho a vontade de estudar cada vez mais, de me capacitar e para poder dar informação de qualidade, que eu não vou passar qualquer tipo de informação. Então, eu vou passar informação de qualidade. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo um pós em aba, não para ser terapeuta, mas para adquirir toda a informação de qualidade para eu realmente poder capacitar cada vez mais. Entendeu? Então, é exatamente isso. A gente hoje... por isso que eu falo que é um propósito de vida. Então, eu dediquei exclusivamente à causa, aos meus filhos, à minha família, e vamos todo mundo junto ali, que eu acho que isso faz parte da evolução. E quanto mais você se dedica, né? Você encontrou esse propósito. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais você fica forte, né? É impossível você cair, né, sabendo que você já ajudou tantas pessoas. Você vai adquirindo experiências que você não conseguiria adquirir em nenhum curso, porque cada realidade é uma e um curso abrange todo mundo. E quanto mais você ajuda, na verdade, acho que você você tem mais... É melhor para você até do que para os outros, né? Você mais se ajuda do que ajuda as outras pessoas. Porque, de uma certa forma, além de encontrar um propósito muito grande e fazer algo muito grande, você também está se fortalecendo, né? Se mantendo ali firme e forte. É muito bonito isso. Sendo rede de apoio, ou você procurando uma rede de apoio, as amizades aumentam, é uma amizade diferente. Eu falei que hoje conheço pessoas fantásticas nesse mundo, graças ao autismo. Ser uma mãe atípica fez eu conhecer um outro mundo, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor em todos os sentidos, porque eu procuro ser melhor por causa do autismo. Então, assim, que você falou, é barreira? Muita. É dificuldade? Muita. É obstáculo? Todos os dias. Eu vivo realmente numa montanha russa, tá? E eu falo que é realmente cíclico a nossa vida. Eu tô lá em cima, tô lá embaixo ao mesmo tempo. Você é humana, né? Acima de qualquer luta, você é humana. Isso. Eu me permito. No dia que eu não posso, eu não consigo. E eu me permito ser assim, para me fortalecer no outro dia. E assim a gente conseguir. E é isso que eu impulsiono as mães. Porque eu vejo que assim dá certo. Assim meu filho evolui e assim a gente tem uma vida feliz. Então, assim, eu estou realmente colocando a experiência daquilo que eu sou, porque eu acho que assim traz. Se alguém me mostrar de onde... E assim eu segui outras pessoas também. E assim que eu vi que dá certo. Assim que os filhos evoluem. Não pode ver como um obstáculo, né? Sim como um desafio que vai ajudar todo mundo. Porque seus outros filhos são irmãos melhores, se for ver. Sim. Porque eles já aprenderam desde cedo. E aí vão ser amigos melhores, vão ser pessoas melhores. E isso vai multiplicando. Eu acho que o que falta tanto hoje no mundo é isso, né? É a gente tentar ser um ser humano melhor para refletir no outro. Porque todo mundo se fecha na sua dor, no seu problema, na sua dificuldade e não faz acontecer nada.
real. Pô, a vida não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Não. Ou você levanta e vai à luta, ou você vai ficar doente no teu canto e cada vez mais Exatamente. isolado. Porque fica uma pessoa chata de alguma Exatamente. maneira. Porque ela não aceita ajuda também. Então, como você vai querer conseguir ajudar alguém que se fecha, né? Então, eu acho que é uma corrente que vai assim, vai espalhando, vai vibrando, emanando e Espalha, e é o que sabia? vai mudar o mundo, sim. Se cada um fizer um pouquinho dentro da sua parte, né? Dentro daquilo que você tem mais afinidade ou que você vivencia, é a forma que eu vejo que a gente vai mudar o mundo. Sim. E a gente consegue. Consegue. A gente com tem que acreditar na certeza. gente acima de tudo. Com certeza. E assim, a última pesquisa é 1 a cada 33, né? Um autista a cada 33. Então, tá crescendo muito os diagnósticos. Então, as pessoas têm que procurar acolher. Sim, Acolher. sim. Acolher as mães, acolher as crianças. Então, eu acho que a gente vai se tornar pessoas melhores mesmo. Com certeza. Lá na clínica eu tenho, assim, várias mães, um de cada tipo. Eu sou muito aberta, sabe assim? Eu sou uma pessoa muito espontânea. Como ontem uma pessoa me falou, nossa, mas você é muito espontânea. Eu sou muito espontânea, eu sou assim. Tem hora que até é demais. Pra brecar. Tem hora que eu falo, não, Luana, calma. Assim, não, já passou do Extrapolou. limite, E aí, eu gosto de ter amizades, eu gosto de manter amizade com essas famílias. É incrível. Eu falo, gente, mas isso faz bem pra mim. Faz bem pra mim, não é pra eles. Meu marido fala, nossa, mas você tá 24 horas desse celular. Tem hora que sim. Entendeu? Eu chego em casa, tem hora que eu fico no celular respondendo mensagem, Lua, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Mas tem hora também que eu preciso me desligar um pouco e eles Sim, entendem. tem que se Porque eu abastecer, também né? tenho minha família e meu filho. Enfim, eu trabalho o dia inteiro e chego em casa às 7 horas da noite. Mas isso é muito maravilhoso. É muito. Eu falo que a partir do Ricardo, eu encontrei um reabastecimento da minha vida. Porque eu sou formada há 11 anos, eu não atuava na minha área, trabalhava com outras coisas que também, pra mim, tava bom, né, cara? Falava, tá bom, tô ganhando bem, tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu via que aquilo lá não me preenchia. E eu falo isso pra minha mãe hoje, falo, mãe, nossa, eu não sei como que eu consegui fazer isso tanto tempo. Não sei, porque hoje eu me sinto... Eu só quero falar disso, gente. Eu acho que ganhar bem tem que ser só consequência, porque o propósito de verdade é quando inclui o outro. Não tem como você ser feliz na sua profissão, você encontrar um propósito de vida só pensando num retorno financeiro. verdade. É consequência. Com certeza. Mas sim, é o outro, é fazer a diferença na vida de alguém, né? Eu falo, E como eu estudei, então, assim, a minha luta foi muito grande para estudar. Então, eu estudei, eu pensei, nossa, eu vou ser psicóloga. E quando eu me formei, eu fui embora de Jales, fui morar em Teresina. E quando eu voltei, eu estava ansiosa, deprimida. E aí, eu comecei a fazer outras coisas que não eram dentro da minha área. E aí, a minha justificativa era, estou ganhando bem. Né? Não, eu não tô na minha área, mas, nossa, eu ganho muito melhor do que se eu estivesse na minha área. Muito melhor. E aí eu comecei a falar... Aí eu tive filho e falei assim, não, eu não quero mais isso. E fiquei sem trabalhar. Foi quando eu comecei... A Cássia conversou comigo, eu comecei a estudar sobre autismo. Comecei a amar e aí fui trabalhar nisso. E aí eu falei, nossa, era isso que eu precisava pra mim. Estou realizada. tem que ter um sentido maior, E o né? Ricardo é mesmo um super-herói. Ele Mudou a sua vida, ele mudou a sua vida, Exatamente. ele mudou a vida de todo mundo. Ele mudou a vida das famílias, né, que você atende. Exatamente. Então, ele transformou a vida de todo mundo. verdade. Ele fez todo mundo encontrar o seu lugar. É verdade. Tava todo mundo perdido, todo mundo fora do lugar. verdade. E ele fez todo mundo entrar E no por isso que mesmo lugar. essa situação de ser admirado, eu falei, é exatamente isso, é ser reconhecido. Porque realmente as pessoas falam, nossa, que bom, né? Porque tem gente que não consegue ter uma situação de ir lá na clínica e ter uma terapia de qualidade. Mas eu tenho uma mãe que me apoia de qualquer jeito. Então, por base no filho que ela tem, ela consegue me mandar algum material, consigo ter esse apoio, consigo ver que eu não tô sozinha, que a gente tá junto ali.
E realmente, por isso que eu falo que É ser um super-herói é gratificante, muito né? gratificante. Ele transformou. Pensa quanto de vidas vocês já impactaram por causa de uma criança. É verdade. Né? Muitas. Eu acho... Muitas. Agora, você falou 33? Um a cada 33? 33, a última Essa pesquisa. incidência, Sabrina, ela tá cada ano mudando, Mudando. né? Na verdade, ainda no Brasil é 1 a cada 49, mas fizeram uma nova pesquisa e em outro país e deu essa 1 a cada 33, né? 1 a cada 30, a gente fala. E a gente vê que vai aumentar. Por quê? Aumentou o diagnóstico? Aumentou o diagnóstico porque, na verdade... mas não tinha tanto... Não tinha diagnóstico. Então, As pessoas perguntam, nossa, mas o que aconteceu que agora tem tanto autista? As pessoas não tinham informação. É. Não tinham informação. Quantos pais de paciente que chegam em mim e falam, nossa, Luana, eu sou igual a ele. Isso que eu ia perguntar. Alguns pais se reconhecem no autismo do Sim. filho, A né? maioria. Sim. A maioria. Se não o pai, é a mãe. Fala, nossa, mas eu sou igual ele. Eu não gosto que me rela. Eu tinha... Olha, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade nisso. Igual ele. Então, assim, que a gente vê que é a informação, gente. O diagnóstico hoje é a informação. E, Luana, qual o caminho? Uma pessoa que não tem orientação nenhuma tá suspeitando. Vai no pediatra, na rede pública, enfim. Mas não fecha, é normal, é o seu tempo. Eu sei que para algumas coisas existe o tempo de cada criança, mas para outras não. Sim. Como que eles precisam, assim, qual o caminho que eles devem seguir para começar um tratamento, para começar a buscar uma ajuda? Olha, eu falo assim, estou na clínica Reabilitar desde quando abriu, né? Vai fazer 3 anos agora. E assim, como a gente vê as crianças chegando? Pelo atraso de fala na fono, tá? Então, nossa, vou levar na fono porque meu filho não fala. Então, assim, o caminho é esse. Mas como que agora eu estou vendo muitas crianças chegarem? Pelos neuropediatras. Olha, eu tenho o diagnóstico do meu filho, ele pediu 15 horas de aba. Então, assim, os neuropediatras estão encaminhando. Não é nem pelo atraso de fala, porque tem muitas crianças que não têm atraso de fala. Sim. Muitas. Muitas. A maioria lá que está chegando agora tem dificuldades em comunicação, mas fala. Entende? Então a mãe fala, não, mas ela fala. Mas ela fala o quê? Ela repete o que ouve nos desenhos, com ecolalia, que a gente chama. Então, assim, a fono traz muita criança autista, mas eu vejo agora chegando pelos neuropediatras, tá? Ótimo, né? As escolas ainda... Bom, se bem que é muito cedo, né? Só se descobrir na fase de Na escola, né? eu vejo assim, eles têm receio de compartilhar essa informação com a família. Porque muitas não aceitam e falam, se eu chamar essa mãe, ela vai falar, nossa, mas como você está falando isso? O que você entende disso? Você entende? Então, as escolas, o que eu auxilio elas a dizerem, leva no neuropediatra. Leva no neuropediatra. Geralmente eu acho avaliação. que ainda a escola vê essas. Porque como fica um período, Isso. né? Ela consegue ter essa situação, não interage com o outro. A gente vê. Aham. Dentro de uma classe, né? Aquele que fica sozinho, você consegue, né? Observar que alguma coisa estranha está acontecendo. Ela não precisa ser médica para estar lá percebendo. Sim. Que a fala não vem. Entrou na escola já faz 6 meses, não fala. Não, ainda mais que fica num grupo, né? Ele aparece muito mais do que as outras crianças. Bom, essas estão todas dentro do nível de desenvolvimento normal. E essa aqui não faz isso. Então, assim, a escola não precisa nem de falar, olha, eu acho que ele tem isso. Não tem que falar, mas eu acho... Porque realmente eles não são médicos. Não. Sim. Mas Não, eles nem têm que falar. pontuarem para os pais a procurarem para fazer uma avaliação. Então, eles são obrigados. Independente se o pai achar ruim, se vai sair da escola ou não vai. Eles têm que colocar, olha, teu filho não interage, teu filho brinca de forma errada, todo mundo brinca com o carrinho assim, ele fica rodando a rodinha. Mas alguma não são coisa todas as escolas que Por falam. que você não São vai poucas, avaliar? né? Procura uma ajuda, né, de um especialista. Não tá falando, então vai procurar uma fono. Eu vejo que as particulares, elas procuram auxiliar. Mas a rede do município estadual, elas não falam. Ainda tem essa dificuldade, Tem, né? Pela tem. falta de conhecimento. Tem. E aquele que é quietinho, porque aquele que ainda é agressivo, ainda fala. Mas aí a mãe fala, não, mas é porque... Nossa, meu filho, eles não dão conta do meu filho, porque, né? Só porque tá ali, ele é menino, porque geralmente é menino.
Agora, quando é o quietinho, pra Sim, não escola dá estadual, trabalho, né? tá tudo certo. Maravilhoso. É igual o maravilhoso. TDAH desatento, né? A criança Ela tá ótima. ali quietinha, ela não me dá trabalho nenhum. Ela só não faz atividade, mas depois ela vem, não tem problema. É verdade. Entendeu? Por que eu vou arrumar uma confusão com o pai? Porque é obrigação da escola. É um sistema muito falido de educação que a gente ainda vive, né? A escola não tem o que achar o diagnóstico, mas ela tem que informar Tem. os pais. Tem. Aí eu olho, você deve fazer uma avaliação, porque está acontecendo isso, isso, isso. Aí ela ter informação de qualidade para ver. Não atinge os marcos de desenvolvimento, ela precisa de uma avaliação. E aí eu acho que assim, ainda falta ela falar, ó, se eu fosse você, eu pedia o encaminho. E ela ter até uns profissionais de qualidade para indicar. Sabe? Olha, Sim, eu faz uma também avaliação com acho, fulano de porque tal. a gente precisa. Foi o que eu e a Ju comentamos, assim. Eu não atendo autismo. Eu sou formada, foi em 2013 eu me formei. Eu não vi autismo na minha faculdade. É o que a gente estava falando. Né? Eu lembro que tinha um lugar que chamava AMA, lá em São Paulo, que atendia autismo, mas só. Então, assim, ou você se especializa, você não pode, mesmo como psicólogo, vou abraçar tudo? Não, né? Hoje em dia a gente Sim. sabe, você tem que se especializar e seguir Sim, uma área, sim, né? sim. E precisa ter essa parceria com as escolas, com os outros profissionais, para saber indicar. Porque faz toda a diferença um Faz. profissional que é especializado naquele tema, e autismo é um tema bastante delicado. Nenhuma faculdade aprofunda nisso. Ou você vai se especializar depois, ou você vai ser mais um e que não vai fazer diferença na vida dessa criança por um lado positivo. Só que pode até fazer por negativo, né? Porque você pode destruir a vida de uma criança e de uma família. Sim. E é muito complicado. E a escola falou que tem esse papel porque realmente é ali que ela vai ver, que não interage com a outra criança. Porque, de repente, a criança é filho único, não tem o como. Então, na escola, ela vai ver que não interage com outra, que todo mundo consegue interagir e aquela criança fica do outro lado. Que ela brinca de forma diferente, que ela enfileira de forma. Né, tem uma rigidez comportamental. Então, assim, eu consigo ver. As professoras estão atentas a isso, informar. Faz uma avaliação, porque os pais não são obrigados a saber. Aquilo que eu Não. falei, eles não sabem. E muitas vezes eles não conseguem, tá na cara, mas a gente Não se consegue. nega a enxergar. ninguém quer. Né? É um Ninguém mecanismo quer. que é do ser humano, Não muitas quer. vezes. Não quer. Então, assim, a gente luta, fala, não, é normal. Ai, que coisa linda, tá enfileirando os objetos. Ai, ele é muito organizado, né? Ah, ele não interage porque ele é filho único, não tem irmãos. Então, a gente sempre Tem todas uma as justificativa. desculpas, E aí a escola é a obrigação de falar, não, pera lá. Eu tenho a obrigação de informar você. Aí você tem que buscar uma avaliação e cobrar depois, sabe? Ah, mas eu não tenho condições de pagar um neuropediatra. Não, vamos no serviço, mas eu tenho que marcar. Sim. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir em busca Eu daquilo. também acho, A escola é ajudar. A escola é para isso, é isso que eu falei. Não é para alfabetizar a criança, alfabetizar vem depois. É realmente informar, saber que aquela criança precisa de brincar, precisa de estar atenta àquela. E não pode perder tempo. Aquilo que você falou, 3 meses é muito tempo. Muito, né? Entendeu? É muito tempo, a gente não pode Porque pode perder. ser um período que a criança iria falar. Entendeu? E assim, mas não fechou o diagnóstico. Ok, vamos trabalhar de alguma forma. Não vai perder nada, né? E Não um tem pouco o que perder. e se a escola também souber como que é a situação ali, um pouco ela souber o que é a análise do comportamento aplicada, aplicar, que imitar, ela ensinar aquela criança a imitar, né? Apontar, que é a primeira forma dela pedir as coisas. Então, você pode ver, as crianças de 1 aninho faz o quê? Aponta tudo que elas querem. Entende? Aí eu recebo uma criança de 3 anos que ela chega na frente do brinquedo e chora. Então, o que a gente precisa? Ensinar ela a apontar o que você quer. Me aponta o que você quer. Então, assim, a gente vê isso. E aí, o que eu vejo também acontecer? Não fecha diagnóstico. Tá lá, faço avaliação, tem marcos de desenvolvimento em atraso, a neuro não fecha o diagnóstico. Ah, então eu não vou fazer aba? Vai. A mãe fala, vai, por quê? Se ele não fala, se ele não imita, tá com esses 2 atrasos, a gente vai fazer para que esses 2 atrasos de desenvolvimento fiquem dentro da idade de criança típica. Então, então vai. Claro, e outra, tem profissionais e profissionais, cada um fecha o Exatamente. diagnóstico de um jeito, né? E aí eu falo que a análise do comportamento não é só para criança atípica, não é só para autismo. Eu faço isso com meu filho. Entendeu? Olha, eu não todos reforço nós o temos as nossas comportamento. limitações, Exatamente. Então, eu sempre falo. As mães falam, nossa, então o seu filho não faz isso, você não reforça? Às vezes, sim.
Porque a hora que você vê, você já fez. Mas assim, eu procuro não fazer. Eu procuro trabalhar com ele, com o meu filho, que é típico, dentro da análise do comportamento. Porque também, assim, Sabrina, assim, a escola, por exemplo, a escola lá ainda... O que eu percebi? A gente falava, igual a Luana falou, eu vou lá na escola e falo o que eu tenho que a escola fazer. E aí a gente sabe que, por exemplo, a criança atípica, ela tem uma dificuldade de compreensão. Então, você fala é a mesma coisa que não... É difícil eles compreenderem, principalmente aquele que falta comunicação. Então, eles não compreendem. Você vai falando, não compreende. Então, a gente usa muito figuras para mostrar para eles. Então, antigamente falava assim, olha, gente, tem que ter pista visual, né? Tem que ter figuras para eles aprenderem. Hoje, eu falei que eu não falo mais. Eu já chego com a pista visual, colo lá no banheiro. Como lavar as mãos? Todas a pista. Olha, já com velcro. Ó, vocês vão colocar isso no banheiro feminino ou no banheiro masculino? Já tem vai ajudar tanto a criança típica porque se você vê alguma coisa, você não fica muito mais fácil. Entendeu? Muito mais fácil. Eu ainda, na época da pandemia, eu falava, olha, se você vai num lugar que você só vê que lá embaixo, aqui é obrigatório usar máscara, e tem um desenho, você não precisava nem ler, você já vê que tem que usar máscara. Então, todo mundo, o nosso cérebro funciona dessa maneira. Então, você ajuda todas as crianças. Então, hoje eu já chego com as pistas visuais lá. Até nos hotéis, gente. Eu chego, muitos hotéis eu informo. Ótimo. E eu vou fazendo, porque isso é inclusão. Eu também entendeu? acho, Eu falo, olha, rotina. A criança autista, ela precisa de saber quando começa, quando termina, ela se organiza por isso. Então, custa a professora chegar e pôr uma rotina, mas não é falar, hoje nós vamos desenhar massinha, brincar. Não. Colocar figuras. Então, eu chego lá com o quadro de rotina, já com os velcros. Então, o que a escola faz? A educação infantil. Tem massinha? Então, coloco massinha, com pote de massinha. Intervalo lá no lanchinho. Já chego com a pista visual. Falei, apresenta isso para a criança. Para todo mundo gosta de horário, todo mundo gosta de agenda, de celular. Que hora que eu tenho isso? A criança também gosta. Também da segurança, né? Se organizar da segurança. Né? Então, são assim, não é cada autista de uma maneira, mas esse protocolo é bom para todos. Não é nem para crianças atípicas só, né? Porque também tem os TDAHs que hoje em dia está crescendo tanto, né? Que funciona assim. Com esse mesmo protocolo. Se você não desenha, é muito mais difícil, né? Sim. Então, assim, precisa ter esse olhar mais voltado para essa parte neurológica nas escolas, porque é muita gente. Se a gente for ver, daqui a pouco metade das salas vai estar assim. E transtorno, que nem você falou, hoje o autismo está em incidência alta, TDAH, TDA, ou transtorno de desenvolvimento de linguagem. Os diagnósticos estão aumentando, né? Estão aumentando em tudo. E se a gente adaptar de uma certa maneira, facilita para todos. Para todo mundo. Entendeu? Eu falo assim, se a criança chegar e estar organizada, porque ela tem um quadro de rotina, saber todo o procedimento que ela vai fazer, né? Fazendo checklist de tudo. Olha, nós fizemos a massinha, agora a gente vai brincar. Ó, a criança, eu quero ir embora. Não, embora depois do lanchinho, entendeu? Nós vamos ter que cumprir isso aqui. E aí a criança ela fica mais organizada, ela não atrapalha a sala. Sim. Porque a criança autista, quando ela vê aquela imagem que ela tem que cumprir, o cérebro dela é tão assim que ela fala, eu tenho que cumprir aquilo. Entendeu? Ela entende aquilo lá, que ela tem que cumprir. Então, por mais que ela não queira, ela suporta. Porque foi informado para ela. Entendeu? A mesma coisa quando você vai num trabalho que você não gosta tanto, mas você tem que cumprir aquele horário. Sim. Funciona dessa maneira. Ela aprende bem a regulação emocional, Agora, né? se ela não sabe o horário que ela vai embora, ela vai ficar chorando o tempo inteiro. Não vai aprender, não vai fazer com que ninguém aprenda. E a professora lá com aquele estresse diário. E eu sempre falo também, reforçar a sala. Entendeu? Então, assim, a gente vai fazer um reforço diferencial para uma criança. Em vez de fazer para ela, faz para a sala inteira, porque todo mundo funciona reforçado. E aí, o que elas usam? Punição, que a gente não trabalha com punição. Então, se vocês não fizerem, ninguém vai sair da sala. Em vez de fazer isso, olha, vamos fazer que depois a gente vai fazer isso. Muito mais fácil. Muito. Mas Eles vão contra o funcionamento do nosso cérebro, né? Exatamente. Que é já na punição, eu já Exatamente. rejeito. Ah, claro. Eu fui educada na punição na escola, gente. Na minha época, punição. Até hoje. Mas O não ainda é Exatamente. muito presente nas escolas. Exatamente. Se você não fizer isso, você não Não tem vai isso. fazer. Exatamente. E o não tem função. Nenhuma. Nenhuma. Só para bloquear. É. Bloqueia, paralisa a gente, né? Exatamente. E aí a pessoa, ao invés de falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que daí a gente vai fazer isso logo depois, é muito mais atrativo. Exatamente. Olha, vamos fazer agora um desenho, porque depois a gente vai brincar lá. Muito legal, todo mundo vai brincar lá no parque. Não é muito mais agradável? Muito A criança mais faz agradável. empolgada, feliz. E eu falo, é só a pessoa se colocar
colocar no lugar do outro, né? Como que eu gostaria de ouvir? Por que eu faço o contrário? Sim. E é bem isso, a gente verdade. precisa de mudar a nossa cabeça, a gente precisa de Precisa. mudar. E isso é só através de conhecimento. Então, é Mas isso a que gente está faz. procurando, né? Traçando um caminho para que isso aconteça. Então a gente Sim. está bem feliz. Plantando várias sementinhas, É, né? Que é. logo vai Frutificar. florir, É, vai disseminando muito. conhecimento. Eu acho que é por aí mesmo. É por aí, é verdade. Uma vida que a gente muda, vai mudar outra, mas nunca é uma, né? A gente vê todas as pesquisas, assim, pelo menos 10, 20, Exato. 30, e aí vai transbordando. Quando eu fiz meu primeiro encontro, né, no dia 2 de abril, né, da conscientização do autismo, e eu fui palestrar para realmente dar informação para as pessoas. E aí eu ainda falei, gente, se for uma pessoa, eu tô feliz. Porque essa uma pessoa, eu sei que vai multiplicar pelo menos para 10. Então, eu estou muito feliz. É isso eu não mesmo. me importo em quantidade, eu me importo em qualidade. E, assim, nesse dia já foi mais de 100, né, Luana? Foi 100 pessoas que nós fizemos. Foi. Então, assim, realmente, mas eu falei, eu me importo com um. Eu não me importo com quantidade de nunca, mas eu me importo com qualidade. verdade. Aquela pessoa que está interessada e ela vai transformar. É verdade. Agora, se 100 transformar para 1000, ótimo. É verdade. Entendeu? Mas se for para 10, para mim já é válido. No dia do orgulho autista também, na caminhada que a gente fez, né? Tava um dia nublado, Chuva. chuvoso. E aí eu falei assim, pensamos em mudar o dia, né? Aí a Cássia falou, não, nós vamos fazer. E aí a gente É vai hoje fazer. o dia do orgulho O autista. dia do E orgulho é hoje autismo que a é gente vai. hoje. E a gente vai fazer. E foi muita gente. Com chuva, as crianças, assim, sabe? E todo mundo cantando, feliz, orgulhoso daquele dia. Foi muito bom. E a gente conseguiu mostrar as potencialidades da nossa criança ali, naquele dia que era exclusivo para eles. Pra eles. Vocês não importa se não for. Eu entendo que as pessoas realmente está chovendo, né? E parou de chover, né, Parou Luana? na hora. Nós esperamos e parou de chover, tava até um dia fresco, teve brinquedo para as crianças. Mas eu falei, eu quero mostrar que seja para aqueles que estão lá e fortalecer os pais que estavam ali, sabe? Então, vamos mudar isso daí. Chover, infelizmente, eu não tenho como fazer, não parar de chover alguma coisa, mas o dia nós dedicamos àquilo. Então, vamos fazer aquilo? Falei. E todo mundo na chuva de guarda-chuva. De roupa de frio. E todo mundo estamos aqui, Vira todo uma mundo festa, junto. né? Tamo todo Nunca mundo ninguém, junto. assim, ninguém mais vai esquecer. Lembra aquele dia? aquela chuva? Exatamente. É o que Tamo fica, todo né? mundo É a emoção que a junto. gente vive que fica na É memória verdade. e no coração de todo mundo, É né? verdade. É o que transforma. É o que transforma. Todo mundo de camiseta, né? Foi lindo. Foi muito bom, muito bom. Teremos mais, né, Cássia? Com certeza. É, Eu vou querer estar com vocês. Com certeza. Aê, muito bem. Legal, Estamos muito juntas. legal. Faz a diferença, viu? E eu falo que a diferença vem exatamente isso. Porque quando tá o interesse, aí a mãe, estou interessada, já é ótimo. Aquele que só tá ali numa situação e vem para somar, nossa, dá uma força para os pais. Fala, nossa, a gente fica, é uma gratidão tão imensa de pensar que o próximo tá ali por você, sabe? Para somar força. Então, realmente fortalece. Então, eu falo, aquele que puder. Por isso que eu sempre falo, ali um evento nosso ali de autismo não foi feito para a família, só para os terapeutas, para os educadores, mas veio para a gente somar. Sim. Né? Como sociedade. Como Nós estamos sociedade, é juntos, isso mesmo. né? Um ajudando o próximo, né? Vamos ajudar um ajudando o outro. E assim a gente fortalece. Assim é viver em sociedade. Assim transforma o mundo. Transforma. Né? E que nem A você única falou, forma. nós estamos falando em autismo, mas tem vários transtornos. Tem. E aí a gente consegue incluir todos ali, né? De uma forma ou de outra. Sim. E eu e a Cássia, a gente está sempre procurando trazer novidades. Em março, a gente vai para o Rio de Janeiro, no Rio Te Ama, né? Trazer mais novidades, mais conteúdo, aprender mais conteúdos importantes para a nossa região, porque aqui também a gente tem... A demanda é muito alta, tá? A gente tem uma demanda muito alta. Então, estamos sempre em busca, né, Cássia? Ótimo. Se torna muito gostoso, né? É. Buscar cada vez mais E informação. quando a gente chega bem mais leve também. Nossa, é maravilhoso. Porque a gente aí é fortalecida pelos que estão lá também, sabe? Que é vive na maravilhoso. mesma situação, ou que É uma ajuda. festa. Que É uma festa, tá? Junto. Então a gente vai foi mais pra leve. Campos, no Jordão, né? E é uma festa. A gente se encontra num restaurante depois. E vai as conversar amizades, é aquilo que eu sobre falei, isso. as amizades, a gente vai buscando amizades diferentes, que tá ali nesse mesmo caminho, nessa mesma situação. E aí a gente troca informações e busca informações, né? Pessoas realmente, vai conhecendo pessoas com renomes, né? Internacionais, muitas vezes. Aí você fala, nossa,
nós estamos ali, ó, com aquele médico que cuida do filho do Marcos Mion, nossa, e aí ele tem um carinho por você de alguma forma, ou aquele que né, tem não sei quantos mil na rede social, aí você fala, nossa, e ele olha por mim, aquela pessoa tá ali comigo de alguma forma, sabe? Não, e aí a gente foi em Campos, foi até engraçado, porque a gente estava com o doutor Paulo Liberaliço. E aí a Cássia falou, eu vou conversar com o doutor Paulo. Eu falei, vai lá e chama ele pra gente fazer um seminário em Jales. Aí ela começou a rir. Eu falei, Cássia, faz, porque a Cássia, ela é mais aberta nisso. E eu já tenho vergonha. Eu falei, não tenho coragem. Vai lá, Cássia, chama. Aí ela foi lá, conversou com ele, voltou rindo. Aí eu falei, e aí? Ele aceitou. Eu falei, sério? Ele aceitou. Eu falei, você tá brincando. É verdade, agora vamos ver, vamos marcar o dia pra ver se ele vai aceitar mesmo. E não é que ele vem. Então. Entendeu? Foi um negócio assim, né, Cássia? E as pessoas, assim, aí ele foi com o intuito realmente de ajudar. Porque, na verdade, o que acontece? Muita gente, ele não tem agenda, né? Ele é realmente, assim, quem tá dentro do autismo sabe que o Dr. Paulo, por exemplo, ele é um médico que ele tem renome, ele é de Curitiba, né? Ele tem agenda fechada, ele não atende mais pacientes, porque ele realmente não tem como mais atender, mas ele dá informação de qualidade através do Instagram dele, porque ele pensa exatamente como eu, de achar que a gente tem que emitir informação, porque não consegue. As pessoas não conseguem ter esse acesso. A maioria não consegue. Então, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sim. E aí ele faz essa diferença no mundo, sabe? E aí eu falei, e ele é uma pessoa realmente estrela mesmo, assim, não estrela que ele se acha estrela, mas a gente se acha ele estrela. Ele tem muita autoridade no assunto, assim. Ele fala de uma forma simples, sabe? E aí, de repente, todo mundo, você entra nas lives dele, tem 1000 e poucas pessoas, todo mundo falando, meu sonho é que você venha em Espírito Santo. E eu falei, consegui trazer ele em Jales? Né? Em Jales? Foi exatamente isso. Eu falei, realmente, nós conseguimos por quê? Pela nossa história, pela nossa força. Porque ele falou, eu só vou em evento realmente que tem propósitos. Realmente em eventos que eu vejo esse olhar. O mesmo olhar que eu tô ali. Então, isso faz a diferença. Total. E aí a gente ficou super feliz, porque realmente, gente, se você vê nas lives dele, assim, meu sonho é que você venha não sei na onde, Maceió. E aí eu falei, Jales, eu vou em Jales. Por isso que eu fui lá sorrindo. Eu falei, ele vai vir em Jales. Ela chegou rindo. Eu falei, fala, Cássia. Ele aceitou. Eu falei, sério? Sim. Eu falei, não acredito, não. Só acredito vendo. Isso, a gente foi em agosto e já consegui trazer ele em outubro pra cá. Exatamente. Entendeu? Com a agenda dele explodindo, assim, de compromisso. Uma beira que ele conseguiu, ele veio. Então, assim, é uma pessoa que vive o propósito, né? Não é por dinheiro mais, né? Não, ele não precisa mais propósito, disso. exatamente. É uma questão, realmente disso. De achar que o diferente ali tá naquilo que o passo que eu dou vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. Verdade. E acreditar nessa mudança. É o que eu acredito. Eu falei, a gente não pode ficar sentada achando que a gente só tem ali o nosso filho, que aquilo lá, meu propósito é isso, que é o meu filho evoluir. Não, a gente vive em sociedade. A gente consegue mudar, eu consigo mudar meu filho quando eu mudo realmente o mundo em volta. É isso mesmo. E acolher ele. É verdade. Sim. Deixa o contato de vocês, como que as pessoas podem Bom, encontrar. o meu Instagram é @CassiaRigaste, tá? Quem quiser. E aí, lógico, pode conversar comigo até no direct, que se quiser, e eu consigo passar até meu WhatsApp. E eu incluo nos grupos, que a gente tem vários grupos também dentro do autismo ali, só de mães ou de terapeutas junto. E dependendo da necessidade de cada um. E reafirmo aqui para vocês, eu estou à disposição, tá? De todo mundo, de mães, de pessoas que ainda não aceitaram, para realmente impulsionar. Então, eu estou à disposição 24 horas, que eu falei, às vezes não respondo imediatamente, mas eu com certeza eu respondo depois, porque realmente esse é meu propósito de vida. Então, quem me acha no canal, no Instagram, geralmente, para a gente ter mais... a gente consegue evoluir ali. E o meu é luanarossafa.pc. E eu trabalho na Clínica Reabilitar. No meu Instagram tem muito conteúdo, tá? Então, eu coloco semanalmente muito conteúdo sobre autismo. Então, as pessoas que quiserem olhar, seguir, é muito legal meu Instagram. Tá? E aí, a partir do Instagram, tem o seu contato para a clínica, né? Tem o contato da clínica, tem o meu contato. Ótimo. Tá? Estou aberta a responder dúvidas e tudo. Tem bastante gente que pergunta, olha, Luana, meu filho faz isso, você acha que é interessante fazer uma avaliação? Então, eu tenho bastante coisa a responder, tá?
Então, pode me chamar. Muito obrigada por vocês terem Nós que vindo. agradecemos. Foi, assim, muito Muito importante. Vocês duas juntas estão mudando o mundo e acho que aqui hoje vocês deram só um spoiler do que vocês estão fazendo. Esse trabalho de vocês é muito incrível, é muito bonito. Obrigada de vocês terem disponibilizado o tempo de vir aqui falar com a gente. Foi muito legal, né? Foi muito informativo. Ótimo, muito. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai conseguir, né? Vai ter um outro olhar para a situação, né? Espero que nós consigamos atingir pessoas que estão sofrendo com isso, que estão em dúvida, que estão em busca de informações, né? Que possam procurar vocês. Nós que agradecemos, né, Cássia, agradecemos de essa coração. oportunidade de vocês, né, abrirem também esse espaço pra gente, que realmente pra gente evoluir. E realmente eu tenho certeza, assim, que eu acredito nessa vitória, que juntos somos mais fortes. Eu também Sim, acredito. Sim, Acredito muito. sim. Agradeço de coração, tá, gente, o convite. Obrigada. Foi muito importante Foi, a gente foi, sem estar dúvidas. aqui e, assim, receber esse convite mesmo. Muito obrigada. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, ative os sininhos da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os nossos vídeos. Toda sexta-feira às 18 horas estamos no ar com um novo episódio. Obrigada!